Bom dia, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui juntos para o estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do nosso querido patrono do Espiritismo.net, Cair Schutel. E hoje a gente pede desculpas por esses minutinhos de nada de atraso, mas eu sei que vocês esperam com muito carinho, com muito amor nos corações, né? Desejando aqui um excelente dia para quem já está aqui com a gente sintonizado. A Dídima, nossa querida Deise, Selma Lago, a Maria das Graças, enfim, todo mundo que vai acompanhar esse estudo maravilhoso. Mas antes, como a gente sempre faz, a gente vai ler uma página para a nossa sensibilização, nossa harmonização e a nossa prece inicial. E hoje, olha quem está aqui para fazer isso com a gente, ó. Nosso querido Lúcio Flávio, ó. Olha ele aí. Vamos lá. Lúcio, a palavra é sua. Liberou meu microfone aí? Liberou. Sim. Então, bom dia para todos, né? Nós vamos fazer aqui a leitura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 14 e 15, coragem da fé. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Comenta, então, Kardec para nós. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião, em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir ao momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai, que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aquele que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentam, porque se trata de uma fé egoísta que lhes guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo nesse mundo, ao passo que aquele que põe a verdade acima de seus interesses materiais a proclamam abertamente, trabalham pelo próprio futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois a doutrina que professam não é mais do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. Também a eles se dirige a palavra do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Busquemos, então, conectarmos com a espiritualidade amiga, com os trabalhadores do nosso patrono, Cair Schutel, para mais esse momento de estudos. Que Jesus, nosso mestre querido, possa nos abençoar todos, clareando as nossas mentes e os nossos corações, para que esse ligeiro colóquio de Jesus com Nicodemos possa também nos trazer inspiração e ajuda e fortalecimento da nossa fé. Agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, distantes fisicamente, mas unidos pelo coração, nós pedimos então a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje, rogando ao nosso mestre e aos bons espíritos que envolvam
o nosso palestrante em fluidos de energias e boas inspirações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, seu Lúcio Flávio. Valeu, muito obrigado. E agora, né, a gente passa aqui para o nosso estudo de hoje, né? E olha quem eu vou te apresentar, meu amigo. Ó, o Rafael Siqueira, nosso Rafael Siqueira, que vai habilitar o microfone dele, que ele não vai esquecer de fazer isso, lógico. É um cara Já ligado. está habilitado. Muito bom dia, meu amigo. Muito Rafael, bom dia. Rafael, que é de Niterói, que é vinculado à Sociedade Espírita Fraternidade, não é, Rafael? Isso. Que está completando aí aniversário, são 40 anos, não é isso, Rafael? Fala um pouquinho dessa instituição para a gente. Bom, meu nome é Rafael Siqueira, é uma alegria estar com cada um de vocês. Sou trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade, que na data de ontem, 4 de setembro de 2020, completou 40 anos de trabalhos no bem, 40 anos de trabalhos com Jesus e possibilitando que os nossos estudos possam se dar do Espiritismo pela batuta do Evangelho de Jesus. Muito bem. E hoje é o Rafael que estará aqui conosco, mandando aí esse estudo muito legal, né? O colóquio de Jesus com Nicodemos, como nós já falamos. A palavra é sua, meu amigo. Fique à vontade, tá? Nessa hora aí de reflexões em torno desse tema. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, tenhamos todos um excelente dia. Eu rogo a Jesus e aos nossos benfeitores espirituais possam envolver a cada um de nós em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. É com imensa satisfação que eu estou hoje com vocês, nessa distância dos dias modernos, mas tenho certeza que próximo, porque as redes sociais têm esse poder de nos aproximar, de nos tornar pessoas mais aconchegadas umas às outras, apesar da distância. Peço aos benfeitores espirituais que nos intuam e que inspirem o nosso estudo. Para as nossas reflexões desta manhã, este livro aqui, notável, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, que é o patrono do Espiritismo.net. E antes de começar a falar sobre o colóquio de Jesus com Nicodemos, que é o assunto que iremos tratar nessa manhã, eu gosto sempre de relembrar a importância do Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Quando o benfeitor Emmanuel, em um de seus livros da coleção Fonte Viva, O Vinha de Luz, logo na introdução, ele diz aos nossos corações que o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então, que nós possamos beber dessas águas lustrais do Espiritismo e colher dos ensinos de Jesus, pelas vias do Espiritismo, o conforto, o lenitivo, o esclarecimento, as respostas para os dias tumultuados que temos no presente. Eu encareço uma vez mais o bom dia, e se eu pudesse, eu falava com cada um de vocês. Eu já vejo aqui a Deise Bianchi, a Selma Lago, a Dídima, a Maria das Graças Oliveira, a Ana Lúcia Santaguida Renault. Bom, se a pronúncia não estiver certa, você me corrige. A Sueli Macedo, enfim, J. Francis S. Filho, Nadir da Conceição de Souza. A nossa proposta é fazer o estudo, tá, gente? Eu não quero que se transforme numa palestra. Se quiserem trazer alguma consideração, se quiserem trazer alguma pergunta, a gente vai tentar interagir com vocês nessa 1 hora que nos foi oportunizada. Bom, como que nós vamos trabalhar esse colóquio de Jesus com Nicodemos? Se vocês tiverem o livro, podem abrir o livro. O meu aqui está lá na página 384. Se não tiverem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura dessa passagem de Jesus que está no Evangelho de João e depois nós vamos para as reflexões, porque aí eu fico bem fiel ao texto evangélico. E nos conta o evangelista João, no seu capítulo 3, de versículos de 1 a 15, que havia um homem dentre os fariseus. E eu quero ir parando frase a frase. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo entre os judeus que se dedicava à interpretação, ao estudo da lei de Moisés. Era um grupo bem ortodoxo, era um grupo que cultuava muito a forma e não se detinha na essência dos ensinamentos. Gostava de cobrar as outras pessoas que estivessem sempre adrede ao culto,
mas eram pessoas também muito rígidas, muito cobradoras e que tinham a proposta de Moisés nos lábios, mas não tinham no coração. Em comparação com outros grupos judeus, nós tínhamos os essênios, nós tínhamos os saduceus, nós tínhamos os samaritanos, e o grupo dos fariseus, eram aqueles homens do templo que se dedicavam ao exercício religioso. E havia dentre os fariseus um pequeno grupo, 72, 70 de vez em quando, que compunham o sinédrio. E esses 72 homens, esses 72 sacerdotes, era aquilo que nós podemos chamar de a casta do grupo judeu, porque detinham o poder religioso e, igualmente, o poder político daqueles tempos recuados da Palestina. E vamos seguir. Havia, dentre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, principal dentre os judeus. Ou seja, Nicodemos era judeu, fazia parte do sinédrio e, segundo a narrativa de João Evangelista, era um principal daqueles homens. Este foi ter com Jesus à noite e lhe disse: por que à noite? Porque os fariseus não gostavam da presença de Jesus, da sua proclamação do evangelho, que julgavam ser contrário à lei de Moisés. Então, à noite, para que fosse a escondida, para que as pessoas não tivessem ciência de que ele estava indo ter com Jesus. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Olha o tratamento que esse príncipe dos judeus dá a Jesus. Rabi, que em hebraico quer dizer meu mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ou seja, nada obstante os fariseus não reconhecessem Jesus na sua grande maioria, esse príncipe dos fariseus, de nome Nicodemos, reconhecia a grandeza de Jesus e via nele alguém enviado por Deus. Pois ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com você. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E talvez essa seja a frase principal do colóquio de Jesus com Nicodemos, porque quando aquele homem foi ter com Jesus para saber como ganhar o reino dos céus, como ganhar a vida eterna, e a palavra reino dos céus e a palavra reino de Deus, que era a maior aspiração de todo homem religioso, seja no campo do judaísmo, seja no campo do cristianismo, é igualmente a palavra mais repetida nos 4 evangelhos: reino dos céus, reino de Deus, e que é aquele estado nosso, depois de nos haver purificado e poder ganhar os céus conforme as tradições religiosas, e poder ganhar a paz de espírito após o carreiro das nossas encarnações, nos purificarmos conforme a nossa crença espírita. Então Jesus responde a Nicodemos que ninguém poderia ganhar o reino dos céus ou o reino de Deus se não nascer de novo. E aí a gente prossegue no colóquio para entender o que seria esse nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Percebamos então que um dos homens mais inteligentes que compunha a alta casta dos homens judeus não entendeu a proposta de Jesus. Tanto que ele perguntou se nascer de novo era retornar ao ventre de sua mãe. Ele demonstra até uma certa inquietação. Senhor, como posso eu, um homem já velho, retornar ao ventre de minha mãe? E conforme as tradições religiosas, conforme os estudiosos que se debruçam sobre o texto evangélico, Nicodemos tinha por volta de 70, 71 anos. E como poderia um homem de 71 anos volver ao ventre de sua mãe? Ao que Jesus lhe diz que a proposta não era essa. Ele estava falando em outras tintas, em outras possibilidades. Que, em verdade, era preciso que alguém nascesse de novo da água e do Espírito. E agora nós precisamos parar e fazer uma inflexão. Meus amigos, o que representa nascer da água e do Espírito? Bom, nascer da água. Do que é composto em sua grande parte o nosso corpo físico, a nossa estrutura orgânica?
água. Dizem os cientistas, dizem os médicos, que 70% a 80% do nosso corpo é contido por água. E mais, quando estamos no ventre materno, dentro do útero, e lá estamos envolvidos por um líquido, o líquido amniótico. Ou seja, nascer da água quer dizer nascimento orgânico, quer dizer nascimento do corpo. E nascer do espírito? Quer dizer nós que somos espíritos imortais, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, que fomos criados simples e ignorantes e que caminhamos para a perfeição, nós nasceremos tantas quantas forem as vezes necessárias ao nosso aprimoramento. Aquilo que não acertarmos numa vida, ganharemos a oportunidade de uma nova vida para podermos crescermos em espírito e verdade para Deus. Não sem razão, uma das propostas do Espiritismo é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Ou seja, Jesus estava falando para Nicodemos que ninguém ganharia o reino dos céus se não nascesse de novo, se não se reencarnasse tantas quantas forem as vezes necessárias para evoluir. E muitos poderiam perguntar assim, Rafael, mas dizem os nossos amigos católicos, dizem os nossos amigos protestantes, que o que Jesus falava a Nicodemos era renascer em espírito e verdade para uma vida nova, para novos propósitos, para uma vida deixar de ser pecador e passar a ter uma vida virtuosa. Mas quando buscamos em essência as palavras de Jesus, nós nos daremos conta de que ele falava da reencarnação, da proposta das vidas que se sucedem. E para reforçar isso com cada um de vocês, eu trouxe aqui um outro livro. O Evangelho segundo Emmanuel, que é uma coletânea das frases e dos textos de Emmanuel, tirado dos mais vários livros de Francisco Cândido Xavier, quando ele comenta esta passagem. E eu tirei uma para nós enriquecermos o estudo dessa manhã, que está em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 110, quando ele diz assim: a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreendida no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Então, o que Jesus disse a Nicodemos é: para ganhar o reino dos céus é preciso nascer de novo, é preciso reencarnar-se. Essa é a grande proposta desse texto de João. Mas vamos seguir. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. É-vos necessário nascer de novo. E aqui Jesus agora faz uma grande metáfora, dizendo assim: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E por que Jesus faz essa analogia, faz essa simbologia? O Espírito sopra onde quer e ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Porque nós, os Espíritos, somos tal qual o vento. De onde viemos? Para onde vamos? Nós sabemos que estamos aqui hoje, mas somos filhos do Pai Universal. Já passamos por outras vidas e singraremos outras tantas. Nós somos herdeiros do universo, fomos criados com uma destinação universal. Não somos apenas um corpo de carne, somos tal qual o vento que já esteve num canto e iremos para outro. É porque Jesus falava conforme o tempo e os lugares, e através das analogias ele dava exemplos de significação profunda aos homens que iam até ele. Mas sigamos ao fim da nossa narrativa, do nosso colóquio de Jesus com Nicodemos. Como pode ser isso? Perguntou-lhe Nicodemos. Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas. Em verdade te digo que falamos o que sabemos e testificamos o que temos visto, e não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem.
Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para todo o que nele crê tem a vida eterna. E agora eu poupo vocês da leitura, peço aí a compreensão por ter lido um pouco, mas para que a gente possa mergulhar na essência do que está escrito. Ou seja, Nicodemos não compreendeu e Jesus ainda fez uma colocação para ele. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas simples, que é a proposta das vidas sucessivas para que nós possamos seguir em frente, possamos evoluir. Mas um dia chegará que os homens compreenderão essa verdade. E esse dia chegou no século XIX, quando o insigne codificador do Espiritismo, Allan Kardec, trazendo as vozes dos espíritos imortais, São Luís, São Agostinho e outros tantos espíritos, vem a lume o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos e as outras obras da codificação espírita, nos trazendo a proposta da reencarnação. Porque o que Jesus disse a Nicodemos, e nós hoje temos a possibilidade de estudar o Evangelho de Jesus sob o viés da doutrina espírita, era que ninguém poderia ganhar o reino de Deus, ganhar os céus conforme as Escrituras, se não nascesse de novo. Essa é a essência do colóquio de Jesus com Nicodemos. E agora passamos a estudar esse colóquio sob uma interpretação mais espírita. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, o benfeitor Lázaro vem nos dizer que, numa dissertação lindíssima, que Jesus trouxe a primeira palavra do alfabeto divino, que é a palavra amor. Mas Jesus trouxe a segunda palavra do alfabeto divino, que é a palavra reencarnação. Porque sem a reencarnação, nós não conseguimos compreender nem o amor, nem a justiça e nem a misericórdia de Deus. Como isso, Rafael? Bom, bastemos que nós olhemos para os fatos da sociedade. Quando olhamos uma pessoa que nasce com todas as possibilidades do mundo, filhas de pais amorosos, filhas de pais que desde cedo lhe nutrem grande afeto, lhe dando as possibilidades de ter uma escola, de ter uma saúde boa, e ao mesmo tempo nós vemos pessoas que nascem em comunidades aqui no Rio de Janeiro, sem direito a estudar, sem direito a uma boa condição de saúde, tendo que lutar desde tenra idade. Como explicar tudo isso, se não através da reencarnação? Como entender a justiça e o amor de Deus, se não pensando que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós precisamos muitas vezes voltar ao nosso passado para entender o nosso presente? E nos diz de uma forma magistral a benfeitora Joana de Ângeles que o que somos hoje resulta daquilo que ontem atiramos fora. Porque nós somos tudo aquilo que projetamos para a nossa vida. Não sem razão, quando vemos uma criança com uma doença crônica em tenra idade, nasce vítima de uma anencefalia, de um problema crônico no coração, nas suas vias sanguíneas, nas suas vias respiratórias. Como entender o amor e a justiça de Deus se não volvendo a um passado próximo ou a um passado um pouco mais distante para entender que aquela criança ali é nova apenas no corpo de carne, mas que é um espírito imortal. Então, quando Jesus fazia o seu colóquio com Nicodemos, ele estava dizendo àquele homem inteligente para os conceitos da época, mas ainda ignorante diante as verdades celestiais, que sem a reencarnação, ninguém conseguiria chegar ao reino dos céus. Que sem a proposta das vidas que se sucedem, nós não conseguiríamos evoluir, limpar as nossas arestas, limpar as nossas, e aqui vou usar uma palavra de Manuel Filomeno de Miranda, as nossas anfractuosidades, para poder ter brilho, para poder seguir em frente. E para que a gente possa entender isso de uma maneira mais didática, eu quero partir para alguns exemplos. E o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é um exemplo bem atual, que eu pude, no último estudo, porque nós fazemos um estudo, eu, o Jailton, que eu chamo Jajá, o nosso Tiago Barbosa, para as nossas reflexões, para os nossos trabalhos espíritas, nós fazemos um culto de 15 em 15 dias e conversávamos sobre Nelson Mandela. E Nelson Mandela foi
um grande guerreiro, um grande pacifista, uma grande pessoa que nos dias atuais lutou pela justiça social. E muitos de nós, quando olhamos a sua vida, desde muito tenra idade, ele que nasceu na comunidade de Soweto, em Joanesburgo, na África do Sul, e teve uma vida de muitas dificuldades, de muitas lutas, de muitas entregas, até ser preso e ficar 27 anos na prisão. E muitos se perguntariam assim, por que aquele homem ficou 27 anos na prisão? Será que ele foi vítima tão só de um sistema? Será que ele foi vítima tão só da engrenagem do mundo que ainda não sabia entender e comportar pessoas que pensavam diferente do aparato da época? Não, nós sabemos que não. E eu quero contar um fato para vocês que me foi trazido por José Raul Teixeira. José Raul Teixeira, um grande amigo da nossa Sociedade Espírita Fraternidade, que no meu caso não só é um mestre, mas também um verdadeiro pai. Conta José Raul Teixeira que quando Nelson Mandela estava saindo da prisão, depois de 27 anos ali dentro, ele começou a chorar, porque se identificava com a vida daquele homem, ao que se lhe acercou o benfeitor Camilo e perguntou assim, meu filho, o que se passa? E quando os benfeitores espirituais perguntam o que se passa, é porque vem para o médium alguma espécie de correção, alguma espécie de esclarecimento. E Raul respondendo a Camilo, que é o seu benfeitor, meu amigo, estou completamente compungido pela vida desse homem. Um homem que sempre lutou pela independência da África do Sul, dos negros, ficou 27 anos na prisão. E Camilo, meu filho, você não está meditando sobre a lei de causa e efeito, e sobretudo sobre a lei das vidas sucessivas. Como assim, Camilo? Pois é, o que hoje você vê na condição de um negro injustiçado, 27 anos na prisão, vítima de um sistema, se voltarmos a uma vida pregressa, nós veremos o grande colonizador europeu, que chegou nessas mesmas terras para dizimar os negros que aqui existiam, levando todas as riquezas da África do Sul, e a África do Sul é rica em minérios, é rica em diamantes, para a Europa. Ou seja, ele hoje está colhendo a semeadura de ontem, mas ele faz de uma forma tão nobre que ele consegue colher e, ao mesmo tempo, amar. Ele consegue ressignificar a sua existência, ressarcindo-se perante a lei imortal e, ao mesmo tempo, trazer uma proposta de amor, uma proposta de justiça. Os 27 anos na prisão foi um pedido do próprio Espírito para poder apagar as marcas do colonizador que aqui chegou e dizimou vidas e arrancou as riquezas. Mas hoje ele está tão bem que ele agora sai da prisão e ainda vai pregar a paz, vai pregar a justiça social, vai pregar contra o fim do apartheid. E assim foi feito. E eu, igualmente, passei a entender na acústica da alma que como funciona a lei da reencarnação. A reencarnação, ela é o amor de Deus que no seu didatismo vai dando àquele que errou a oportunidade de se acertar, de se reajustar. Porque muitas pessoas, quando se viram ao Criador, se viram a Deus, acham que Deus é um pai punitivo, acham que Deus castiga, acham que Deus anda de dedo em riste para as pessoas, dizendo assim, você errou, você vai pagar. E muitos ainda dizem um brocardo que é equivocado. O castigo de Deus, não. Deus nos ama profundamente. Deus é a misericórdia infinita. E o que nós temos na vida é a pedagogia de uma escola, onde, quando nós não nos acertamos diante uma prova, nós teremos outras possibilidades de seguir em frente. Aquele colonizador europeu, aquele Boer, retorna na pele de Nelson Mandela para ressarcir-se perante a lei, 27 anos da prisão, e depois pregar contra o fim do apartheid. Junta-se ao bispo anglicano Desmond Tutu e resolvem ser pacifistas. Ambos ganham o Prêmio Nobel da Paz. E num dos primeiros discursos, quando os negros sul-africanos gritam, é a hora da nossa vingança, é a hora de cada um de nós, os negros africanos, poder ter a nossa vez e dizer aos brancos que nós somos fortes. Ao que Desmond Tutu e Nelson Mandela dizem assim, não, nós vamos parar com essa cultura do ódio, nós vamos parar com essa cultura de dente por dente e olho por olho,
porque senão toda a nossa sociedade se tornará cega e banguela. Agora a nossa cultura é a cultura da paz. E ele consegue pacificar o seu país. Porque a lei da reencarnação nos traduz uma nova oportunidade para que nós podemos acertar, nos corrigir, traduz o amor de Deus na nossa vida. Então o que Jesus estava dizendo a Nicodemos é: você hoje é um homem velho, um homem aficionado pela lei, pela forma, um homem impiedoso. Você acha que vai chegar dessa forma ao reino dos céus? Vai chegar ao seio de Abraão, conforme eram as escrituras mosaicas? Não. Você vai nascer outras vezes, você vai aformosear o seu espírito, você vai crescer nas duas asas que nos diz o benfeitor Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que é a asa da sabedoria, que é a asa do amor, para ganhar em compreensão, para ganhar em espírito e verdade, para entender as leis eternas. Meus amigos, a reencarnação, então, as vidas sucessivas é uma lei da vida, não é uma lei espírita, não é algo criado por Allan Kardec, não é algo criado pelo Espiritismo, é algo que já existe desde antes do Espiritismo. E os próprios hinduístas, as próprias seitas orientais já albergavam. E fato curioso é que a própria ciência, a ciência hoje não é reencarnacionista, mas existem alguns estudiosos que aceitam a reencarnação. Quais, Rafael? Você poderia citar alguns exemplos? Existem vários. E eu poderia falar para vocês, por exemplo, Brian Weiss, que escreveu um livro notável chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele que era um psicólogo norte-americano materialista, que começa a tratar os seus pacientes e em determinados momentos ele se dá conta de que aqueles problemas trazidos, aquelas angústias não eram atuais. E como seus pacientes começam a fazer regressões espontâneas, outras vezes fazer transes mediúnicos, ele se dá conta de que aquilo que se apresentava no presente remontava a vidas pretéritas. E ele passa a se dizer: olha, eu era materialista, eu era eminentemente científico conforme as propostas atuais, mas eu venho na academia dizer que se nós não remontarmos não somente ao útero, como a ciência de hoje quer remontar, mas a vidas pretéritas, nós não conseguiremos entender grande parte das agonias, das angústias, das ansiedades da vida presente. Mas há um outro escritor canadense chamado Ian Stevenson, que nos traz um livro notável chamado 20 Casos de Reencarnação, 20 Cases of Reincarnation. É o título em inglês, quando ele cataloga 20 casos de crianças que se lembravam de vidas passadas. E ele é tão metódico nas suas pesquisas que ele pega a criança e a criança: olha, eu me lembro de ter sido um policial na cidade de tal, eu me lembro do nome de tal fulano. Ele não se contenta com as lembranças, ele vai até as cidades, vai até o registro civil para verificar os nomes, para verificar os acontecimentos e narra esses 20 casos. O livro está aí, é uma sugestão de leitura e vale a pena quem quiser se aprofundar, porque alguns cientistas já trazem a reencarnação como uma lei da ciência. Existe um grande estudioso indiano, Hemendranath Banerjee, onde ele já há algum tempo nos traz a reencarnação como uma proposta de desvendar os males psíquicos e físicos que nós temos hoje. Então, o que o Espiritismo faz hoje em dia é caminhar a par e passo com a ciência, mas não parando onde a ciência para, porque nós remontamos as causas, porque nós remontamos a palavra de Jesus, que quando conversou com Nicodemos, ele foi claro. Ele não falou do renascimento pela água do batismo. Quando ele falava de água, ele falava que nós somos água. 70% do nosso mundo é água. Nós estamos num corpo de água. Renascer da água era o renascimento orgânico e renascer do espírito era renascer múltiplas vidas. Então, falar de reencarnação é juntar a ciência
juntar o Evangelho de Jesus para nos trazer um norte, para nos trazer uma esperança, para nos trazer uma certeza, nas palavras de Francisco Cândido Xavier, de que se nós não podemos voltar atrás e construir um novo começo, nós podemos começar agora a construir um novo fim, porque está nas nossas mãos. Se hoje as dores nos visitam, elas são os reflexos das minhas imperfeições. E isso está na formidável obra O Céu e o Inferno, no capítulo 7, quando nos fala do Código Penal da vida futura. Para toda a aflição existe uma imperfeição. E se eu não consigo lograr, entender, conhecer qual é a imperfeição, porque ela não está na vida presente, ela está numa vida pregressa. Eu não preciso saber qual é essa imperfeição. Mas se eu sofro, se eu tenho a aflição, é porque existe a imperfeição. E eu estou, nesse momento, burilando essa imperfeição para que eu possa seguir em frente. A nossa postura, então, é a postura da alegria, é a postura do reconhecimento, é a postura da gratidão a Deus, é a postura do apóstolo Paulo quando enunciou na sua primeira epístola aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque nós estamos sob o amor de Deus, pela batuta de Jesus, evoluindo, crescendo. E se eu pudesse agregar algo a essa citação de Paulo, eu diria: porque nós estamos sob o amor de Deus, sob a batuta de Jesus e sob a proteção dos bons espíritos, crescendo em espírito e verdade. Meus amigos, eu me recordo de algumas citações de Francisco Cândido Xavier para nós enriquecermos o nosso estudo. E uma vez ele veio até aqui o Rio de Janeiro para ganhar o título de cidadão carioca. Ele veio ao Rio de Janeiro várias vezes e numa das vezes ele teve a oportunidade de dizer algo que eu nunca esqueci. Quando foram perguntar a ele sobre o problema dos moradores das nossas comunidades, das nossas favelas, entre aspas. E ele, se reportando à maior favela da América Latina, a Rocinha, ele falou de uma forma muito especial. Ele disse: sabem, meus amigos, porque a Rocinha e São Conrado estão assim tão umbilicalmente ligados? E as pessoas: não, Chico, por quê? A razão é muito simples. Porque Deus é tão amoroso e tão misericordioso que ele traz um filho seu para renascer na Rocinha. E depois traz aquele mesmo filho seu para nascer em São Conrado, que está logo ali do lado seguinte. Porque a pessoa, quando nasce em São Conrado e avulta-se por ser rico, por poder ver o mar, acha-se melhor que as outras pessoas, depois Deus convida a renascer na Rocinha, para que possa ver no outro polo a grandeza da vida, de que nós não somos maiores que ninguém, de que nós devemos e podemos aprender pelas vias da reencarnação. E do mesmo modo, aquele que nasce na Rocinha e às vezes não sabe lidar com a sua pobreza, com os dias da dificuldade, ou por outro lado, lida bem, Deus vai mudando as posições na nossa vida para que a gente possa ter um mais amplo espectro de aprendizados perante os caminhos que se sucedem. Daí, sigamos em frente, aprendendo, porque a nossa marcha é uma marcha ascensional. Quero narrar agora uma história de um grande trabalhador espírita, de uma pessoa que dedicou a sua vida aos trabalhos no bem, aos trabalhos na causa do espiritismo, o consolador prometido por Jesus. E a personalidade é essa daqui: Jesus Gonçalves. Talvez alguns conheçam, outros tantos não se recordem. Mas Jesus Gonçalves nasceu em 1902, na cidade de Borebi, em São Paulo, tendo desencarnado também em São Paulo, em outra cidade, em Piratingui, num sanatório para portadores de hanseníase, em 1947. Mas o que vem à história nas nossas mentes quando lembramos de Jesus Gonçalves era que aos 27 anos de idade ele se tornou leproso, hanseniano. E a hanseníase na vida de Jesus Gonçalves foi assim algo cruel. Na época, gente, nós não tínhamos cura para a hanseníase. A doença ela vinha, ela se espalhava pelo corpo, as
peles, as extremidades começavam literalmente a apodrecer e a cheirar mal. E aquilo era altamente contagioso. A pessoa não podia ter contato com outras pessoas. Daí ter que ser recolhido naquilo que nós chamávamos os sanatórios, para que outras pessoas não tivessem contato. E ele foi recolhido aos mais diversos sanatórios, até vir a desencarnar. E quando nós olhamos a vida de Jesus Gonçalves, nós perguntamos muitas vezes a Deus como quem se relaciona escrevendo uma carta para o PROCON. Por que Deus fez isso com Jesus Gonçalves? Por que Deus deu uma prova tão difícil a alguém que dedicou sua vida ao amor? Ele foi alguém que amou, ele se tornou espírita no final da sua existência, ele foi um pai amoroso, foi um músico, foi um poeta. Falta de entendimento dessa lei chamada reencarnação, dessa lei que nos fala das vidas sucessivas. E esse historiador aqui, Eduardo Carvalho Monteiro, e quando eu falo em historiador, eu me lembro do mestre Tiago Barbosa, que tem dado verdadeiras aulas de história para a gente. Eduardo Carvalho Monteiro, ele estudou grandes personalidades do movimento espírita. Teve a possibilidade de conviver com Francisco Cândido Xavier, ser-lhe um confidente próximo e escutar muitas daquelas conversas onde Chico revelava vidas pretéritas. E nós, para entender a vida presente de Jesus Gonçalves, precisamos voltar no século V. Prometo não ser chato com vocês, mas é que eu quero que vocês entendam como se processa a lei da reencarnação. Porque no século V nós ouvimos falar das invasões bárbaras. E também no século V, no ano de 410, o Império Romano teve o seu episódio final, quando a tribo visigoda, os visigodos, que eram bárbaros, que eram cruéis, que por onde passavam dizimavam e salgavam o chão, invadiram Roma, a última cidade do Império, para dissipar aquele que foi o maior império do mundo. E os visigodos eram liderados por Alarico I. E Alarico I nada mais era do que Jesus Gonçalves naquela vida. E Alarico, chegando em Roma, destruiu tudo. E disse ao imperador romano na época de que ele não se submetia a Deus, mas se submetia a Alarico. E que a partir daquele momento o império seria governado pelos visigodos. E ele dá 24 horas para que todas as pessoas saíssem da cidade. Ou então ele mataria todo mundo. Ele resolve pernoitar na cidade, e é um fato muito curioso, porque naquela época estava encarnado no mundo um bispo, que nós conhecemos como sendo o bispo Agostinho de Hipona, filho de Santa Mônica, de Mônica, que a igreja depois elevou ao altar como sendo Santa Mônica. E Agostinho de Hipona, que era intimorato, foi conversar com Alarico e lhe disse na intimidade assim: eu não tenho medo que você me mate, porque se você me matar, eu retornarei para a casa de Deus, para onde todos nós voltaremos um dia. Mas eu venho te pedir uma coisa. Eu sei que os visigodos destroem as cidades, matam os homens, mas eu te venho pedir, poupe pelo menos os velhos e as crianças. E pense que você hoje é poderoso no mundo, mas mais poderoso que você é o nosso Pai. Ainda há tempo de você mudar a sua vida e se entregar a Jesus, ser um homem novo. E Alarico riu, deu aquela gargalhada estrondosa e disse assim: eu poderia te matar, mas eu não vou fazê-lo, porque eu não vou matar um padre, mas você vá-se embora daqui, porque eu posso mudar de opinião. Mas na acústica da alma dele, aquela voz vinda de Agostinho de Hipona marcou-lhe profundamente. Tanto que, saindo dali, Agostinho pede para que velhos e crianças refugiem-se nas igrejas. E no dia seguinte, quando foi a destruição definitiva, Alarico poupou a crianças e velhos, mas destroçou o Império Romano, conclamando-se o verdadeiro imperador. Essa foi a vida que talvez justificasse a lepra aqui nos dias do Brasil, mas ele teve outras vidas. Renasce depois como neto de Alarico I, mas ainda não se reforma. Teve a oportunidade de, renascendo na mesma tribo, reformar os seus caminhos,
tornar-se uma pessoa melhor, tornar-se alguém mais compromissado com a lei de Deus, mas faz-se o mesmo sanguinário, faz-se o mesmo dominador, reforça os objetivos das tribos bárbaras de conquistar, de difamar, de destruir, retornando ao plano espiritual em condições muito piores. Damos um salto quântico na ampulheta do tempo para ganhar a França, séculos XV e XVI, reinado de Luís XIII. Luís XIII, talvez um rei apagado, porque quem se sobrepôs a Luís XIII foi Luís XIV, o rei Sol, o rei que dizia que o Estado era ele. Mas antes dele, Luís XIII, teve alguém que ficou conhecido como a eminência parda, o cardeal Richelieu. E por que eminência parda? Porque Luís XIII era o rei, a autoridade, mas quem mandava na França era o cardeal Richelieu. Era o cardeal Richelieu que dizia quem seria preso e quem não seria preso. Quando a França entraria em guerra, quando a França sairia da guerra. Era o cardeal Richelieu que, mesmo não estando de frente, dizia como seriam as negociações com os outros estados da Europa. E o cardeal Richelieu, ele foi um homem sanguinário, nada obstante ser um cardeal da Igreja Católica. E ele tinha algumas frases que entraram para a história. Uma delas é o seguinte: olha, nós temos Deus no céu, o primeiro Deus, e a França na terra, o segundo Deus. Pela França nós fazemos tudo. Nós matamos e nós morremos. Quando escutamos essa frase vinda de um cardeal, nós nos assustamos. Mas há uma outra frase do cardeal Richelieu que é a seguinte: olha, a esperança dos homens está na vida futura, mas a esperança do Estado francês é agora. O que for preciso fazer para que a França seja vitoriosa, nós faremos. E ele foi um dos cardeais mais sanguinários, um dos cardeais mais duros que a história já conheceu. Era a mesma personalidade de Alarico I, de Alarico II, agora renascida na França. Ou seja, Deus deu 15 séculos para que pelos caminhos do amor, porque nós pensamos que reencarnação é o seguinte: eu vou nascer com dor, com dificuldades, com expiação com X, que quer dizer um resgate doloroso para que eu possa me soerguer. Mas reencarnação é lei de amor. Reencarnação é lei de misericórdia. Deus nos ama. E é o próprio benfeitor Emmanuel que nos diz isso aqui. E eu faço questão de ler para que isso fique marcado no nosso estudo. Olha o que Emmanuel nos diz. A providência, todavia, corrige amando. Nunca nos percamos que reencarnação é lei de amor. Não encaminha os réus a prisões infectas e imundas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Ou seja, Deus deu 15 séculos, ou 16, para ser mais preciso, para que o espírito de Alarico, agora na personalidade de Jean-Armand Duplessis Richelieu, o nome dele inteiro em francês, pudesse se redimir. Mas ele não conseguiu. Aí vem o mecanismo da dor, que nós devemos enxergar como uma ponte para dias melhores, como uma escola redentora para os nossos espíritos errantes. E ele renasce no Brasil. Renasce naquele que nós conhecemos como berço sagrado dos espíritos europeus que muito erraram e vêm para o nosso solo amado do Brasil, a pátria do Evangelho. E por que a pátria do Evangelho? Muitas pessoas pensam assim, tanta corrupção, tantas desigualdades sociais, a pátria do Evangelho, porque estamos recolhendo os espíritos europeus que não aguentam mais a psicosfera da Europa de tantos erros ancestrais e estão nascendo sob o solo abençoado do Brasil para retificar os seus passos. Meus amigos, fazendo uma breve inflexão, nós somos aqueles do solo europeu. Nós somos os inquisidores, nós somos os cruzados, nós somos os reis, nós somos as rainhas, nós somos aqueles que hoje renascemos no Brasil para, pela proposta do Espiritismo, nos soerguer, nos iluminar, reforçar os nossos caminhos com Jesus e dizer, aqui estou agora para fazer luz nos meus passos. E foi assim que ele nasce no Brasil,
no interior de São Paulo, em Borebi, para dizer a Jesus: olha, a alma velha, a alma de Alarico I, a alma de Alarico II, a alma de Richelieu ficou no passado. Eu agora preciso e quero ser um homem novo. Mas Deus quis testar essa fidelidade. E a fidelidade a Jesus Gonçalves foi testada através da hanseníase, porque com 27 anos ele começou literalmente perder o corpo físico para ganhar o espírito imortal. E vocês acham que ele começou a reclamar da lepra? Não. Vocês acham que ele começou a reclamar de ter que ir para o sanatório nas mais variadas cidades, o sanatório de Aimorés e depois o sanatório de Pirapitingui? Não reclamou um único milímetro. Como está a nossa postura hoje, nos dias da nossa reencarnação presente, quando nos visita a pandemia do coronavírus, as dificuldades econômicas? Será que estamos reclamando ou valorizando a nossa encarnação? Pensemos em Jesus Gonçalves. Ele se tornou um homem de bem. Ele conheceu o Espiritismo pela leitura da obra O Céu e o Inferno. Ele começou a dedicar-se ao amor, dedicar-se ao Espiritismo. E há um fato que eu me arrepio só de contar. Eu queria mostrar para vocês. Depois de ler O Céu e o Inferno, ele resolveu abrir no interior do hospital, do sanatório onde ele se encontrava, um centro espírita. E eu gostaria de dar uma caixa de bombons para quem adivinhasse o nome do centro espírita. Centro Espírita Agostinho de Hipona. Porque o contato que ele teve com o bispo de Hipona há 16 séculos atrás ainda repercutia no seu íntimo. Era como se ele lembrasse: sob o seu poder no mundo, ao poder de Deus. A sua alma pode e deve renovar-se. E é o que nos diz o apóstolo Leon Denis, na obra formidável O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na sua terceira parte, quando nos fala que não há alma que não possa renascer e fazer brotar novas florescências. Agora, dentro de um hospital para curar hanseníase, o espírito de Jesus Gonçalves abre um centro espírita, renascendo a sua alma e falando de Jesus pelas vias espíritas a outros corações amigos. Ele vem a desencarnar em 1947. E pouco tempo depois, aparece a Francisco Cândido Xavier, que olhando para ele, ele diz assim: olha, o que antes eu via um corpo em deperecimento, agora eu vejo um anjo de luz. Uma verdadeira fênix que renasce para o berço da imortalidade, para o seio de Deus. Meus amigos, a proposta que eu queria deixar para cada um de vocês é essa: que quando Jesus foi ter com Nicodemos, o homem que lhe perguntou, o doutor da lei que lhe perguntou como ganhar a vida eterna, e Jesus lhe responde: ninguém ganhará o reino dos céus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. Jesus estava dizendo: ninguém ganhará o reino dos céus se não passar pelas vidas sucessivas, pela proposta da reencarnação, para se transformar nesse ser de luz que Jesus Gonçalves se transformou depois da sua última encarnação aqui no Brasil, onde, pelos caminhos da hanseníase, ele se desfez das personalidades despóticas do passado para ser o apóstolo do Evangelho, que ainda hoje permanece com cada um de nós, ditando os seus sonetos, ditando as suas considerações evangélicas e permanecendo ao nosso lado. E há uma história, prometo que é a última que eu vou contar, nesse estudo de hoje, de Divaldo Pereira Franco, quando ele, visitando ainda bem jovem as terras do interior de São Paulo, um confrade espírita chega para ele e diz assim: o confrade é Pedro Camargo, que nós conhecemos na literatura espírita por Vinícius. Divaldo, nós vamos visitar o sanatório de Pirapitingui. Ele: não, sanatório eu não vou, não. Olha, eu vou em tudo quanto é lugar. Eu subo o morro, eu desço o morro, eu vou ao hospital, eu faço caridade para crianças, mas em hospital, sanatório, onde encontram-se hansenianos, nesse lugar eu não vou. Ao que se acercou o espírito já desencarnado de Jesus Gonçalves e disse assim: meu filho, o que se passa? Olha, eu recebi um convite para ir visitar
um leprosário. Mas no leprosário eu não vou. E Jesus Gonçalves disse assim para ele: olha, nós vivemos juntos na França. Viveram juntos na época que ele foi o cardeal Richelieu. Essa história está contada num livro chamado Sublime Expiação, de Vitor Hugo, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E Divaldo Pereira Franco, respondendo a Jesus Gonçalves, diz: lá eu não vou. E Jesus Gonçalves: vai sim, meu filho, porque ou nós vamos para lá, ou nós vamos até lá. E Divaldo Franco entendeu que ou ele se tornaria ranceniano, porque tinha as marcas do erro no seu perispírito, ou iria até lá para fazer a caridade e se redimiria daqueles erros passados através do bem que poderia fazer. Daí, Deus nos abre duas propostas, pelos caminhos da reencarnação. A proposta do amor, a proposta da dor. E não sem razão, nos diz o benfeitor Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Xavier, que nós podemos evoluir de duas formas, mas sempre desidratando, seja pelas lágrimas do sofrimento, ou seja, pelo suor do trabalho. Que nós escolhamos o suor do trabalho, que nós arregacemos as nossas mangas e trabalhemos, porque quando a lei vier nos visitar para o ajuste de contas, se nos encontrar no espiritismo.net, se nos encontrar na obra do bem, se nos encontrar amando, manda a misericórdia divina, que a lei seja sustada sem perguntar até quando. Era essa a proposta que eu queria deixar com vocês, dizendo que a reencarnação é uma lei da vida, que a reencarnação expressa o amor de Deus. Eu agradeço o espiritismo.net, agradeço por essa manhã que eu pude ter com cada um de vocês e termino com uma oração. Quando o benfeitor Emmanuel, também pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, vem nos ensinar como valorizar a nossa vida, valorizar a nossa presente encarnação, e nos diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos, sobremodo, a compreender que o valor da nossa vida presente, o valor da nossa reencarnação, será invariavelmente quando cumprirmos os teus desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Tudo de bom, que Jesus nos ampare, nos agasalhe a todos e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Meu querido amigo, muito bom que foi bem. Todo mundo aqui feliz, grato, né? E tem aqui umas questõezinhas que é relacionado aos livros que você citou, os autores que você citou, pedindo para repetir. Ó. Vou começar de baixo para cima. Nossa querida Ana Lúcia Santaguida, ela coloca aí. Poderia me passar o nome do livro do Eduardo, vamos lá, que faz estudos sobre Eduardo história. Carvalho Monteiro, A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Muito bem. Muito bem. E tem aqui da nossa Andréia, foram as referências sobre os pesquisadores sobre a reencarnação, pesquisas científicas sobre a reencarnação, para você repetir o nome dele. Brian Weiss. Muitas vidas, muitos mestres. Esse é um. Ah, esse é um. Mas você tinha citado também o senhor isso. Ian Stevenson, não é isso? Isso. Então, eu estou botando aqui, ó, na área do chat, para que o pessoal, né, porque esses nomes assim, né, meu amigo? Às vezes
a gente se confunde. E você também tinha falado Hemendranath Banerjee. Banerjee, né? Esse, então, né? Esse é mais difícil do pessoal captar. Então, estou colocando aqui também. E aí, agora eu vou dar minha singela contribuição, né? Porque tem uma obra também de pesquisa sobre reencarnação do nosso querido Hernani Guimarães Andrade, né? Que é a Reencarnação no Brasil. Então, coloquei aqui também para o pessoal, né? Que eles possam pesquisar. Exatamente. E hoje em dia é tão mais fácil, né, Rafael? A gente procurar aí na internet, que eu citei foi esse aqui, a gente vai conseguir. O Evangelho por Emmanuel. Isso é sensacional. Essa coletânea que a FEB lançou, né, com a pesquisa lá do nosso querido Saulo César, né, e da equipe, ele pega todos os textos de Emmanuel, comentários evangélicos de Emmanuel, em todos os livros, né, dos evangelistas, as cartas, e ele centralizou tudo nessa coletânea aí. Isso é muito bom, recomendo aí para todo mundo também, né? Rafael, a gente é grato, assim, demais a você, tá, meu amigo? Foi uma manhã muito maravilhosa. Já. Porque ela está me perguntando aqui Gente, já é porque eu estou acostumado a lidar com o Jailton, então é difícil eu não chamar ele por esse... Não tem problema, não. Qual o nome do livro do Ayan? Em português, 20 casos de reencarnação. Isso. E é um livro sensacional. Eu lembro que eu li próximo a ler o livro do Hernani Guimarães Andrade, e é muito interessante mesmo, né? Então, meu amigo Rafael, a gente te agradece mais uma vez, te deseja, assim, as melhores vibrações de paz, de amor, que você possa estar conosco aqui em mais vezes, tá bom? E pode me chamar de Jajá, que o pessoal aqui me chama de Jajá. Olha lá a Andréia dizendo assim, ó, vou até botar aqui, ó. Olha, Jajá é muito fofo. Tá vendo como esse pessoal é muito caridoso? Exato. É um pessoal muito caridoso. E falando em pessoal caridoso, tem uma pessoa caridosa aqui que vai habilitar o microfone dela, porque ela está com o microfone desabilitado. Ela sempre faz isso, que é a Regina. A Regina, o Rafael, ela é assim, amiga das aves, assim, espetacularmente. Ela tem muitas aves na casa dela, principalmente as calopsitas, que gosta de participar dos estudos que a gente faz. Ela diz que as calopsitas são evangelizadas, sabe? E que querem exatamente fazer parte aqui do nosso estudo. Opa! Olha lá! Regina, esse aqui é meu filho mais velho. Ele também se evangeliza muito cada palestra que eu faço. Que coisa linda! Deixa eu aproveitar e falar para o Rafael que a primeira vez que eu entrei numa casa espírita, num momento de muito sofrimento, eu sentei na frente para ver, eu não sabia bem quem ia falar, não conhecia nada, e me apareceu uma criatura chamada o nosso querido fundador da CEF, Raul Teixeira. Foi o meu primeiro contato com a doutrina, e eu aluguei uma casinha na rua Passo da Pátria, bem pertinho da entrada do centro. Que bom. Foi lá que eu conheci a nossa doutrina. Então eu vou agora, é a hora de eu contar também minha história, né? O pessoal vai ter paciência aí. Porque a primeira palestra espírita que eu assisti foi na Sociedade Espírita Fraternidade, mas eu sou tão mais velho que eu assisti quando ela funcionava numa sala comercial no centro de Niterói. Ainda não era na sede atual da Rua Passos da Pátria. E o centro tinha um ano, porque um colega meu de escola, ele me levou até lá, né? E agora eu vou botar uma invejinha branca aí em todo mundo. Mas sabe quem fez a primeira palestra espírita que eu assisti na CEF? Hermínio Miranda. Eu assisti uma palestra de Hermínio Miranda falando exatamente sobre pesquisas sobre reencarnação, sobre como é a terapia de vida passada, essas questões todas. Então, todos nós aqui, de alguma forma, estamos ligados ao nosso querido Raul Teixeira, à nossa Sociedade Espírita Fraternidade, e esse preito de gratidão a gente
faz agora, não é verdade? E a Regina, Rafael, ela gosta das aves em especial, mas ela gosta de todos os animais, até dos humanos, né? Então, ela será nossa mensageira agora na prece de encerramento. E a gente, depois da prece, a gente encerra a transmissão. Então, a gente gostaria, mais uma vez, de te agradecer, Rafael. Vou agradecer umas 20 vezes e que você possa só dar uma despedida final, porque ao final da prece dela, a gente encerra as transmissões. Bom, meus queridos amigos, eu quero agradecer a cada um de vocês e pedir a Jesus que abençoe, que nos dê força e que possamos seguir em frente. Os dias são difíceis, mas tudo passa. A gente tem que ter essa fé, certeza de que estamos a todos os instantes amparados pelos nossos amigos espirituais, pelo nosso anjo de guarda e que Jesus permanece ao nosso lado. Um grande beijo, tudo de bom e muita paz. Senhor Jesus, nosso mestre, bondosos espíritos que nos protegem, orientam e intuem, nosso patrono querido, Caibá Schutel, Senhor Deus, Pai da vida, com muita alegria, com muita gratidão, por mais um dia, por mais esse momento, de em meio a todas as dificuldades que vêm em nossa direção na Terra, para o nosso desenvolvimento moral, espiritual, termos esses momentos de estudo, de esclarecimento, de entendimento das leis da vida, das leis de Deus, o nosso Pai amado. Que bom que teremos mais esse acervo em nossas mentes, em nossos corações, para vivermos os dias que vêm, até o próximo sábado, quando nos encontraremos novamente para o estudo das parábolas. Agradecemos a Ti, Jesus, a Ti, Caibá, a toda a equipe do Espiritismo.net, o nosso Jailton amado, nosso querido, a todos os companheiros, pedindo que nos abençoe e que abençoe, envolva e fortaleça também todos os nossos irmãos em humanidade e da natureza, da nossa amada e linda natureza. Obrigada, que assim seja, graças a Deus.